Finalizando, então, num sentido mais geral ou no sentido mais profundo, o que esses contos podem vir a transmitir pra gente? Esse conto especificamente, contado por diversos autores, esse conto diz que quando você não escuta a voz da razão, que é a voz da mãe, né? Quando você não segue esse conselho precioso, você se desvia, você se perde na floresta. Você, na verdade, está vulnerável a se perder. E você não coloca somente a sua vida em risco, mas a vida de gente preciosa para você. No caso, a avó foi devorada por causa da responsabilidade de Chapeuzinho. A Chapeuzinho não ouviu a racionalidade, o conselho da mãe e fez o que ela simplesmente quis, no sentido de que ela não estava preparada para isso. Ela não sabia que não se deve falar com o lobo, né? Então, quando se vai para o mundo com essa qualidade de conhecimento, essa bravura que os jovens têm, porque ela era corajosa, ela não ficou com medo do lobo, ela não sabia que era um perigo, né? É importante ter em mente a racionalidade, levar o conselho, porque a mãe estava num ponto de racionalidade. Mas a avó não, né? A avó já não estava. Então o que acontece? Ela não ouviu. Pôs em risco a vida das duas, acabou com a vida das duas, no sentido de que foi bastante impulsiva. Isso é fato da vida. E quando eles recontam, os irmãos Grimm, o que poderia ter acontecido caso a Chapeuzinho ouvisse o conselho da mãe, né? É bonito, porque o que acontece? A avó e ela, ambas estariam aptas para se defender se estivessem dentro da casa, né? Se tudo tivesse ocorrido como deveria ter sido, a Chapeuzinho não ouviria o conselho do lobo, não se desviaria da trilha, chegaria na casa da avó e quando o lobo chegasse lá para rondar, elas dariam um jeito de eliminar o lobo, né? Porque elas teriam as condições dentro da casa. Mas na floresta, não. Na floresta é o domínio do lobo. O lobo habita esse local. Então, fica esse aprendizado. Como que a gente transpõe isso para a nossa vida? Quando você estiver no local, num ambiente que não é o seu, qual era o ambiente da Chapeuzinho? A casa. Ela estava em segurança dentro da casa da mãe e ela está em segurança dentro da casa materna. Mas quando... Da casa da avó. Da casa da mãe e a casa da avó. Mas quando ela chegou na casa da avó e se sentiu muito mal, lembra aquele trecho que fala? Que ela percebeu que havia algo estranho na casa da avó, né? Parecia muito esquisita, né? Esses pequenos sinais, olha só. Eu sempre me sinto tão alegre quando estou na casa da vovó, mas hoje estou me sentindo muito aflita. Então, veja, a Chapeuzinho tem a sensação de que algo está estranho na casa da avó, um lugar onde geralmente ela está bem. Então, quando você está no local e você não pertence àquele local, a floresta, sendo um ambiente que ela não está acostumada, ela não conhecia o predador da floresta. E ela trouxe esse predador para o ambiente que não deveria estar, não é? Então, somos nós mesmos que nos administramos, que trazemos os predadores para os lugares onde eles não deveriam estar. E aí, quem sofre somos nós e as pessoas que nos amam, as pessoas que estão intimamente vinculadas com a gente. Ela não colocou a mãe em perigo, ela colocou a avó. E então, esses vínculos familiares que o conto faz são muito interessantes, né? Ela é mais próxima da avó do que da mãe. Ela nasce na mesma barriga que a avó, né? Podemos dizer que são duas crianças, ou são... Quem é esse predador que dá a luz a dois seres tão puros e ingênuos, né? São seres tão ingênuos que nascem de um predador. Essa imagem é muito forte, né? E isso talvez tenha a ver com o fato de que nem sempre dentro da família a gente encontra os vínculos mais ingênuos. Por vezes, dentro de uma casa, dentro de um lar, se manifesta também uma situação de predação, não é? A gente vai falar disso de outras histórias que, por exemplo, trazem isso tão claramente numa imagem, né?
quem pare um filho pode não ser a pessoa que queira bem a esse filho. Isso acontece em vários outros contos, né? Então a gente vai poder tocar nesses pontos a partir do que esses contos trazem. Eu tenho interesse de continuar lendo mais histórias aqui e também fazendo algumas relações. A gente precisa entender que os contos de fada, eles têm um compromisso com uma moral ou com um olhar sobre as coisas, não necessariamente cristão, né? Muitas das vezes há uma moralização por conta do tempo, por conta do público, mas esses contos contam verdades muito antigas. E antigamente as pessoas tinham outras culturas de proteção, de cuidado, de relação, né? E o que parece muito estranho, muitas vezes é justamente aquilo que a gente precisa olhar para entender a chave do conto, né? Então, nessa relação familiar, vamos explorar um pouquinho mais nos próximos contos. Espero contar com a participação de vocês. Muito obrigada.